Fala pessoal, tudo bem? Aqui nesta aula nós vamos aprender sobre a definição de fontes, como você vai escolher as fontes para o seu site. Nós vamos utilizar algumas ferramentas para você definir e escolher a melhor fonte. Nós vamos entrar no melhor site para definir as fontes do seu site. Então fica ligado nessa aula, nós vamos de maneira prática, com passo a passo, escolher as fontes do seu site. Então nós vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar as ferramentas que você vai utilizar para poder definir as fontes do seu site. Então essa aula é 100% prática. Nós vamos utilizar o WordPress e Elementor para a criação de site e para a definição da estrutura de afiliado, produtor ou pequena empresa. Então fica ligado, nós vamos para a tela do meu computador que eu vou te explicar o passo a passo de definição de fontes do seu site. Bom pessoal, entrando aqui na tela do meu computador, aqui nós vamos aprender sobre como você vai definir as fontes do seu site. Nós vamos utilizar duas ferramentas para você definir as fontes. Uma nós vamos utilizar é o site do Google Fontes, o melhor site para você definir a fonte do seu site. Primeiro, porque ele é um site do Google e conforme o seu site está hospedado, sendo utilizado a fonte do Google, ele vai ter um melhor carregamento e um mais rápido carregamento dos seus textos, dos seus títulos dentro do site. Então nós vamos acessar esse site, vamos ver como ele funciona. Vamos acessar o site do Google Fontes, site que você vai utilizar para definir a fonte do seu site. Como funciona esse site? Vamos traduzir aqui a página dele, traduzida. Ele oferece todas as fontes do Google, todas as fontes que você pode utilizar no seu site. Essas fontes têm um melhor desempenho no questão de carregamento do seu site, vai ter mais velocidade de carregamento, porque já é uma fonte apropriada já quando seu site estiver hospedado e for acessado pelo Google, mais rápido será o carregamento por questão de estar utilizando a fonte do próprio servidor deles. No site nós vamos aprender algumas regras para você utilizar na escolha das fontes do seu site, para que seu visitante tenha maior clareza e não rejeite seu site já de primeira. Quando acessar, nos primeiros minutos de acesso ao seu site, o seu cliente ou visitante não rejeite ele. Então nós vamos para algumas regras para escolher as fontes. Primeira regra que você vai utilizar para escolher a fonte do seu site, ele tem que ser uma fonte bem legível, onde seu visitante consiga entender todas as informações que tem dentro do seu site, que ele possa entender todas as promessas que você vai colocar, todas as informações de seus produtos, todas as suas informações sobre você e sua empresa, que seja uma fonte bem legível, que ele consiga entender todas as informações que o seu site está oferecendo para ele. Segunda regra, não utilize fontes manuscritas. Fontes manuscritas são aquelas fontes que têm aparência de escrita à mão. Aquelas fontes que têm aparência de escrita à mão. Vamos dar um exemplo. Tipo essa fonte, Noto Sans, parece uma fonte manuscrita. Então a segunda regra é você não utilizar fonte manuscrita, para que não tenha uma má leitura das informações do seu site e tenha alguma interpretação errada ou que tenha alguma leitura ou entendimento errado das suas informações. Terceira regra para você utilizar as fontes dentro do seu site: não utilizar fonte que canse a leitura. Você não pode utilizar uma fonte que seja cansativa
para o seu visitante ou para o seu lead que está acessando seu site. Tem que ser uma fonte que ele consiga ler e não canse ao ler as informações que está dentro do seu site. Então tem que ser uma fonte que não deixe o seu cliente com uma visão cansada ao ler. Quarta regra que você tem que utilizar para definir a fonte do seu site. Sempre bom você utilizar as fontes do Google Fonts. Como eu falei, as fontes do Google Fonts têm o melhor carregamento do site dentro dos mecanismos de busca. Quando seu site for acessado, ele vai ter o melhor carregamento porque é uma fonte própria do Google, uma fonte própria do servidor, e não vai demorar muito para o seu site carregar. A quinta regra que você tem que utilizar e a regra principal. No máximo você só pode escolher 2 fontes. Uma fonte para título e outra fonte para parágrafo ou textos grandes dentro do seu site. Então, com essa regra de escolher 2 fontes, vai pesar na questão do carregamento do seu site. Como eu falei, site com as fontes do Google Fonts, quanto mais fontes o seu site vai ter, servidor vai ter que entender que tem de carregar aquela fonte, vai ter um carregamento muito, mas muito lento nessa questão. Então a regra é você utilizar somente 2 fontes, uma para leitura, uma para título e outra fonte para parágrafo. Então essa é a última regra. Então nós vamos agora para escolha da fonte dentro do Google Fonts. Então você vai analisar, você pesquisa uma fonte que tenha fonte bem legível e escolher 2 fontes que vão representar, uma para título e outra para texto grandes dentro do seu site ou parágrafo. Então aqui dentro do site do Google Fonts, esse é o site do Google Fonts. As configurações você pode definir por categoria da fonte. Você pode definir uma linguagem para a fonte. Então o certo é você definir português, mas pode deixar dessa maneira. Você define uma propriedade para a fonte, espessura, inclinação, largura e o número de estilo. Você pode definir uma propriedade para escolher a sua fonte. Você pode colocar essa configuração e mostrar apenas fontes variáveis. Você pode pesquisar o nome da sua fonte, a fonte que você tem interesse. Você pode digitar uma frase para você ver como será essa frase na fonte que você vai escolher. Então vamos colocar: crie um site em 7 dias. Crie um site em 7 dias. Você pode definir o tamanho da fonte. Você pode também procurar nesse site do Google Fonts, você encontra destaques. Aqui são os destaques, as fontes. Você pode encontrar artigos referentes a esse site do Google Fonts. E você tem a página da página do Google Fonts. Então vamos em procurar fontes. Como eu disse aqui, você pode colocar uma frase para que ela apareça aqui na fonte que você vai escolher. Você pode definir o tamanho dessa fonte. Então nós vamos procurar uma fonte que vamos utilizar dentro do seu site. Procure uma fonte bem legível, como essas fontes Monte Serrat, a fonte que eu uso dentro do meu site. Toda a família dela, a família dela representa o estilo negrito, itálico, todos os estilos negrito e itálico que existem dessa fonte. Como está mostrando aqui, 18 estilos. Essa é a fonte que eu utilizo dentro do meu site. Após acessar a fonte, você pode ver
os modelos que tem dessa fonte, desde o mais fino, 100% fino, itálico fino, extra leve, itálico 200, o tamanho da fonte, a largura, itálico 300, 400 regulares. Você tem todas as fontes até o negrito e o preto 900. Quando você escolher a fonte e ver todos os estilos que tem da fonte, você pode ir em família, download, esse botão azul no lado direito superior. Aqui você faz o download dessa fonte. Então você vai procurar a fonte e analisar qual a fonte que você vai utilizar no seu site, ver qual fonte você vai definir para qual fonte você vai definir para título e qual fonte você vai definir para texto. Então essa é a maneira de você escolher. Você vai analisar a fonte, você vai analisar qual fonte você vai escolher para o seu site, sendo uma para título e outra para texto grande, e vai utilizar ela dentro do seu site. Nós vamos agora escolher uma fonte a partir do site do mesmo ramo. Tipo, você quer utilizar a mesma fonte do seu concorrente, do site do seu concorrente. Você pode usar uma extensão que você pode analisar quais fontes o site que você acessa ou o site do seu concorrente está utilizando. Então você vai no Google Chrome, acessar o Google Chrome e vai acessar a extensão, vai baixar a extensão Fonte Ninja. Acessando, você vai pesquisar Fonte Ninja. Então a extensão que você vai utilizar é essa daqui, Fonte Ninja. É uma extensão que você utiliza para escolher e analisar qual as fontes os sites estão utilizando. Eu vou dar um exemplo prático como essa extensão funciona. Acessando aqui a página de extensão do Fonte Ninja, você vai instalar a Fonte Ninja e ativar. Como eu já instalei no meu navegador, eu preciso fazer isso. Quando você fizer a instalação, a extensão do Fonte Ninja vai ter um elemento dela representado no canto direito superior do navegador, Google Chrome. Ela está representada aqui com esse ninja verdinho que representa a extensão. Você utiliza essa fonte para analisar as fontes que os sites estão utilizando. Você pode utilizar ela para analisar as fontes do seu concorrente, que o seu concorrente está utilizando, o site do seu concorrente está utilizando para colocar no seu site, ou algum site famoso que você gostaria de ter aquela mesma fonte, as fontes de título e a fonte de texto. Então eu vou te mostrar como funciona essa extensão. Vamos acessar o site da Empíricos. Acessando o site da Empíricos, nós vamos analisar quais fontes eles estão utilizando para título e quais fontes eles estão utilizando para os textos grandes dentro do site. Então você vai aqui na extensão do Fonte Ninja, clicando nela, ela vai abrir a extensão. Você quer analisar qual fonte está utilizando aqui nesse menu, você vai colocar o mouse em cima da fonte. Ele vai mostrar a fonte que eles estão utilizando, como você está vendo aqui, TT Commons, médio, o tamanho da fonte, 18px, o espaçamento 26px, pixel, espaçamento horizontal 0 pixel e a cor da fonte. Se você clicar na fonte que você quer utilizar, ele vai ficar gravado aqui no plugin. O nome da fonte, o tamanho da fonte médio, é só isso mesmo, o tamanho da fonte e a espessura da fonte. Nós estamos analisando o menu desse site. Quando você quer analisar o texto grande aqui, conteúdo de dentro do site,
Você vai em Fonte Ninja, clica na extensão do Fonte Ninja. Aberta a extensão, você vai lá com o mouse e vê qual fonte ele está utilizando. Então você vai lá, clica com o mouse e vê qual a fonte está utilizando. TT Commons, Demi Bold, 22px o tamanho, pixel, 24pixel a espessura, espaçamento vertical e a cor que está mostrando. Então você clica na fonte e vai dar todas as configurações dessa fonte, qual a fonte ele está utilizando. Você pode analisar qualquer fonte utilizada dentro do site web, da página, desde que não seja uma imagem, seja um conteúdo dentro da página. Ela só consegue analisar conteúdo de dentro da página, não consegue analisar a imagem. Então nós vamos agora acessar o nosso site, estrutura, e vamos analisar a fonte que você vai utilizar, e vamos analisar as fontes que eu estou utilizando dentro desse site. Você vai no Fonte Ninja, clicando no Fonte Ninja, você vai com o mouse até a fonte, você vai ver as informações da fonte. Merriweather Bold, 15px, espaçamento 27,9 pixel, espaçamento horizontal 0 e a cor da fonte. Então você clica com o mouse e as informações da fonte está sendo mostrada aqui no Fonte Ninja. Então você vai definir uma fonte para título e outra fonte para texto. Como está mostrando aqui é um título, você vai definir uma fonte para título. Vai no Fonte Ninja, você vai no título, Merriweather, tamanho 47 pixels, espaçamento 47 pixels, espaçamento horizontal 0px. Você também pode analisar outra fonte de texto grande. Eu estou utilizando uma fonte para título e a mesma fonte estou utilizando para texto grande dentro do site. Mas no máximo você pode escolher duas fontes para você utilizar dentro do seu site. Então clicou, a configuração aqui da fonte, você pode utilizar dentro do seu site, na construção dele. Então, definido a regra aqui, você pode procurar a fonte para o seu site através do Google Fontes ou através da extensão Fonte Ninja, uma extensão prática que você pode analisar qualquer fonte de qualquer site, desde que seja conteúdo dentro da página. Ela não analisa fontes de texto, de imagens. Ela não consegue analisar fonte de imagem. Então você vai definir na parte 3 uma fonte para título e outra para parágrafo. Então define uma fonte aqui, título, como eu defini aqui. A fonte que nós acabamos de ver no site da Empíricos, TT Commons, e essa outra fonte do meu site, Merriweather. É uma fonte para título, você pode utilizar e analisar qual que você vai utilizar. Essa já tinha definido essa fonte. Eu procurei ela dentro do Fonte Ninja. Vamos analisar essa fonte. Essa fonte aqui, DM Serifa Display, é uma fonte do Google Fonts. Nós vamos utilizar ela. Então copio o nome dessa fonte e colo ela dentro do meu arquivo Word para definir como a fonte de parágrafo do meu site. E essa outra fonte foi escolhida dentro do Google Fonts também. Então vamos escolher outra fonte aqui para a fonte de parágrafo.
você pode ir lá. Uma das fontes que eu acho muito bonita e que já vi em algum site utilizando ela, é essa fonte chamada Lato. Então é isso, essa aula. Espero que você tenha entendido como você pode definir a fonte, escolher qual a fonte você vai utilizar no seu site através do Google Fontes, esse site de escolha de fontes para criação de site, ou a extensão do navegador Google Chrome, a extensão Fonte Ninja. É uma extensão onde você pode analisar qualquer fonte de qualquer site, desde que seja uma informação dentro da página, não sendo dentro de imagens. Então essa aula é sobre fontes, definição de fontes. Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido como você pode escolher as fontes, você pode deixar um comentário e tirar dúvidas sobre esta aula. Então é isso e valeu!